Olá, queridas, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Luciana Diane e hoje eu vou falar a respeito de abuso sexual. O abuso sexual é um dos maiores traumas que um ser humano pode experimentar e, inclusive, pode deturpar a identidade da vítima. Dependendo da gravidade do trauma, a mente da pessoa que foi abusada cria mecanismos de defesa onde ela vai se esquecer de partes da sua vida, especialmente no momento em que ela viveu esse trauma. Eu já atendi várias pessoas que chegaram diante de mim e disseram: eu não me lembro da minha infância. Caracterizamos como abuso sexual toques físicos, molestação e até os casos mais extremos de estupro. O abuso sexual pode trazer consequências não só no físico, mas na alma e no espírito. No âmbito espiritual, a consequência mais comum é a perseguição espiritual na vida sexual, na área da sexualidade. No âmbito físico, em mulheres, uma das consequências é ela ter corrimentos constantes e ter dores na hora do relacionamento sexual com seu marido. Isso pode, inclusive, comprometer o seu casamento. E a evidência maior de que isso é uma consequência do abuso sexual é quando os médicos não conseguem identificar as causas. E no âmbito emocional, as pessoas têm sentimentos de vergonha, de insegurança, de medo, entre outros sentimentos. A maioria dos abusadores um dia foi abusado. Toda pessoa que é ferida e não é tratada e não é curada, ela vai ferir também. Além das mulheres, muitos homens também são abusados sexualmente, mas por conta de toda essa sociedade machista em que vivemos, é pouco comentado de abusos sexuais envolvendo homens como vítimas, mas, inclusive, existem consequências muito sérias quando esses homens são abusados. Uma das consequências mais comuns nos homens é a promiscuidade sexual. Eles ficam emocionalmente doentes e tentam se autoafirmarem e tentam o tempo inteiro provar para si mesmo que são homens, que são machos. Isso faz com que eles troquem constantemente de parceiras, acabam adulterando e caem na promiscuidade sexual. E uma outra consequência que pode acontecer é a homossexualidade. O espírito de mordaça é algo muito comum entre pessoas que foram abusadas sexualmente. Isso acontece porque os abusadores ameaçam as vítimas de que, se contarem, vão matar ou ninguém vai acreditar, e isso acaba intimidando as vítimas. Isso impede as vítimas de falar, de contar. Esse espírito tenta calar a voz das vítimas de abuso sexual. Agora eu vou ler um texto para vocês, para a gente trazer esse assunto para a palavra de Deus. Em Gênesis 34, 1, 2, diz assim: certa vez, Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o heveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a
e violentou-a. Naquela época, o povo judeu vivia em tendas e Diná vivia numa tenda de mulheres junto com a sua mãe e as concubinas de seu pai. Então, tinham muitas pessoas que viviam numa mesma tenda. Diná não vivia sozinha. E Lia, ela estava constantemente preocupada em conquistar o coração de Jacó e competir com sua irmã Raquel. Jacó, por sua vez, estava na tenda de Raquel, porque esta esperava um filho seu filho caçula, Benjamim. Então podemos concluir que Diná estava abandonada, tinha sido de uma certa forma rejeitada e não estava sendo cuidada, porque nessa época Diná era uma moça que tinha em torno de 15 anos. Então, queridas, foi nesse contexto que Diná foi violentada sexualmente. Agora eu quero ler para vocês um outro texto que está em 2 Samuel 13. Eu vou ler do 10 ao 14, mas você pode ler na sua casa e deve ler o texto inteiro. Todo o capítulo 13, que fala do abuso de Tamar, filha de Davi. Amon disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas, quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei. Ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvir, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Tamar era filha do rei Davi com Maca. Nós sabemos que o rei Davi tinha muitas atividades no palácio, no reino, tinha várias esposas, teve muitos filhos, mas Maca, ela vivia no palácio como uma das esposas do rei, ou seja, tinha uma vida confortável e tinha Tamar como filha e Absalão como filho. Esse fato, quando aconteceu, também nós conseguimos concluir que Maca não estava cuidando, não estava ao lado da sua filha, não estava orientando, porque Tamar era uma moça virgem e não seria prudente uma moça virgem ir ao quarto do seu meio-irmão. Então, isso nos aponta que a negligência dos pais em relação ao cuidado com os filhos é uma das causas do abuso sexual. Então, resumindo, sempre que falamos de abuso sexual, existe uma causa por trás disso. E quais as principais causas que eu ministrei nesse vídeo? Primeira causa, rejeição, principalmente pelos pais. Segunda causa, abandono pelos pais. Terceira causa, descuido pelos pais ou pelos responsáveis em cuidar daquela criança ou daquele adolescente ou daquela adolescente. Queridas, uma coisa é certo: se os pais ou se pessoas próximas que estão na responsabilidade de cuidar das crianças, dos adolescentes, negligenciarem esse papel, Satanás vai tratar de cuidar da forma dele. E a forma de Satanás cuidar
é matando, roubando e destruindo. Agora, eu vou citar as principais consequências do abuso sexual: perseguição espiritual na área da sexualidade, como vícios de masturbação e pornografia, promiscuidade sexual, homossexualismo. Tudo isso são consequências de perseguição espiritual na área da sexualidade, e pedofilia também. Insegurança, medo, vergonha, aversão ao toque físico, dificuldade de expressar sentimentos e como as vítimas do abuso sexual podem ser curadas. Em primeiro lugar, precisa deixar o orgulho de lado, a vergonha de lado, não se deixar intimidar por qualquer ameaça que o abusador ou os abusadores fizeram. Esse é o primeiro passo. Segundo, confessar para uma pessoa íntegra, um líder, um pastor, confessar que você foi abusada. Terceiro, perdoar. Perdoar o abusador ou os abusadores. Quarto, depois do perdão, você vai fazer o caminho de volta ou a reconciliação. E o que é a reconciliação? A reconciliação é você fazer as pazes, é você estar em paz com as pessoas que te abusaram, porque a maioria dos abusadores estão dentro da casa das vítimas. Podem ser pais, irmãos, tios, primos. Então, são pessoas do teu relacionamento, do teu convívio. Então, você precisa se reconciliar, você precisa chegar para essa pessoa e falar: eu te perdoo por tudo que aconteceu, eu abençoo a sua vida. Em alguns casos, quando se trata de primos, quando se trata de tios, dependendo do contexto, você não precisa conviver, mas você precisa liberar o perdão e precisa se reconciliar, manter a paz. Agora, quando se trata de pai, você vai fazer o caminho de volta, você vai se reconciliar e você vai honrar o seu pai. Você vai começar a orar por ele, você vai abençoá-lo, porque a palavra de Deus diz: honra pai e mãe para que te vás bem e os seus dias sejam prolongados na terra. Isso é algo muito difícil, não é fácil, mas em Deus é possível. Queridas, espero que vocês tenham sido muito abençoadas com esse vídeo. Que Deus abençoe.